você não pode tirar a pauta de desigualdade cruel que a gente vive dessa foto. Aí estão os nossos escândalos todos. Essa fotografia, ela escancara toda a desigualdade. Aí tem que entrar, sim, tem que entrar Americanas, tem que entrar o conjunto de discursos que o Bolsonaro fez nesse lugar, em Boa Vista, em Roraima. Ele foi diversas vezes lá e ele só falou da fome na Venezuela, ele só falou do orgulho que ele tinha do governo não assentar, não resolver problemas de terras indígenas. Então, você não pode ver essa fotografia como um retrato isolado. Essas fotos de desnutrição, as costelas dessas crianças expostas do jeito que foram, não dá para mostrar essas fotos sem fazer uma conexão com a desigualdade histórica desse país. Sabe? Aí talvez seja a face mais cruel, mas não dá para falar disso sem falar de Americanas, sem falar inclusive do Moro, a atuação do Moro, do Sérgio Moro, não é, Demore? A atuação do Sérgio Moro no Ministério da Justiça foi uma vergonha. Foi uma vergonha que deu também nisso. O Sérgio Moro tem uma parcela de culpa nessa história aí. Ele foi muito conivente. Ele não resolveu 1 hectare de problema de reservas indígenas no Brasil. Então, por trás de cada fotografia dessa, tem uma série de personagens que não podem ser esquecidos nessa hora. Não dá para falar só do Bolsonaro. Tem uma série de personagens que estão diretamente ligados a essas fotografias. O Sérgio Moro, inclusive, né, Chico, quando assumiu o Ministério da Justiça, ele queria se livrar da FUNAI. Foi a primeira coisa que ele falou para o Bolsonaro: eu não quero a FUNAI para mim. E aí o governo falou: não, a FUNAI, essa pasta é responsável pela FUNAI. O Moro nomeou um cidadão lá que era absolutamente contra qualquer marcação de terra indígena. E vamos lembrar o seguinte, é importante: o assassinato do Dom Phillips e do Bruno Pereira tem relação direta com esse cidadão. O Bruno Pereira saiu da FUNAI pela política que foi implementada por esse cara que o Sérgio Moro colocou lá e pelas lutas que o Bruno Pereira fazia, inclusive em terra Yanomami. Então a gente tem que fazer a ligação entre uma coisa e outra. Então o Sérgio Moro, sim, é um dos responsáveis, porque não adianta, né, quando você assume um cargo, é igual os bilionários, né? Tirar cheque é fácil, né? Enquanto você está tirando cheque, ninguém está nem olhando. Aí, enquanto você assume um cargo como o Moro, você capitalizar aquilo politicamente, você se cacifar para as próximas eleições, você cavar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, isso é moleza. Agora, quando aperta e acontece isso que aconteceu, a gente tem que lembrar quem era o ministro responsável pela FUNAI naquele momento. Esse ministro chama-se Sérgio Fernando Moro, né? Eleito senador, atual senador da República. Olha, então é importante lembrar 2019, isso. Ó. Moro nomeia para a FUNAI, para quem está só nos ouvindo aí, diretor que considera absurdo órgão demarcar terra indígena. Tá? Então o Moro não queria a FUNAI, ele pegou esse cidadão, colocou ali dentro. Então, assim, a cada um tem o seu tijolo nessa construção. A Damares, do Ministério dos Direitos Humanos, qual era a política indígena da Damares? Ela potencializou as ONGs missionárias, principalmente as evangélicas, inclusive com dinheiro, com financiamento. Teve ONG que alugou, comprou helicóptero, etc. e tal. Essas ONGs iam para o meio da mata fazer o que os portugueses faziam no século XVI: evangelizar povos indígenas. Eles não iam para lá levar vacina, fazer exame, fazer áreas de proteção, fazer cartografia, anotar idioma, fazer análise antropológica. Não eram os irmãos de Las Boas, não era o Marechal Rondon, não. Eram pessoas que eram missionários, como eram os portugueses e espanhóis na América Latina no século XVI, a partir do século XVI, com dinheiro, com financiamento muitas vezes direto do ministério, e iam para o meio da Amazônia para catequizar índio, para embranquecer indígena. Essa foi a política da Damares, durante o governo Damares. Então a gente tem que colocar todo mundo nessa questão. Com certeza. E olha a frase do Bolsonaro, vamos resgatar. Roberto, você tem aí, não tem? Tem a frase, vamos colocar aqui na tela? Vamos lá. Que essa frase foi resgatada pelo escritor Lira Neto,
e é um trecho do Diário da Câmara dos Deputados em 98. Isso é um discurso do Jair Bolsonaro. Do próprio Jair Bolsonaro. Até vale uma observação neste momento. Realmente, a cavalaria brasileira, esse trecho para mim diz tudo, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Ele nunca escondeu, sempre esteve escancarado os planos do Bolsonaro em relação aos povos indígenas. Roberta, durante a eleição de 2018, na Hebraica do Rio de Janeiro, o Bolsonaro falou sobre os indígenas, falou que não ia ter demarcação, falou que eram lenientes, vagabundos, gordos, etc. e tal. E vamos lembrar, no ano passado veio à tona aquele vídeo do Bolsonaro numa entrevista, e aí, gente, não importa se o cara estava lá, bancando o valentão, contando uma história, o que interessa, já que a gente estava falando na semana passada de Freud, é o que tá por trás da cortina também, né, o Chico? O cara falou o seguinte, eu ia para uma aldeia indígena e o fulano que ia me levar na aldeia indígena falou que eles iam matar um índio, iam cozinhar e iam comer o índio. E falou para mim que eu só iria lá se eu tivesse coragem de comer literalmente aquele índio. E ele falou assim, eu tenho coragem de comer um índio. Você veja que não é questão de coragem, né? O cara tá falando literalmente que para ele aquilo é um objeto, é como se fosse um animal de caça, de abate, e para ele, Chico, não teria problema nenhum se ele fosse levado a algum lugar para literalmente fazer uma refeição de um ser humano que para ele é só, né, equiparado, como ele equiparou com as arrobas em 2018, em 2017, na verdade, a um gado de abate, né? Então nunca escondeu, sempre foi muito transparente em relação ao que pensava, né? Não, um absurdo. Você, Demório, publicou hoje também não sei se foi hoje ou ontem, aquele vídeo em que ele, com o Queiroga, na Organização Mundial de Saúde, um vídeo em que ele debocha de um possível julgamento em Haia. Isso. Possível julgamento em relação a crime contra a humanidade. Estão lá ele e o Queiroga, na Organização Mundial de Saúde, e eles debocham da acusação de genocídio ainda em relação à Covid, mas vale totalmente para esse caso dos indígenas, dos Yanomamis, acho que vale mais do que até o genocídio da Covid. Mas é um festival desse tipo de declaração que deu nisso, que deu o resultado essa tragédia de Roraima, que não é só em Roraima. Você pegar onde tiver reserva indígena, vai ter esse tipo de tragédia. Você tem agora na Bahia, você tem um conflito aberto de fazendeiros contra indígenas, encorajado pela política da FUNAI e pela política do Jair Bolsonaro. Então, estamos vivendo isso, assim, todo esse espetáculo hoje, segunda-feira, 23 de janeiro. Então, toda a política do governo Bolsonaro em relação aos indígenas foi, como você falou, foi a da colonização, foi de seguir matando, chegar com Bíblia e arma, sabe? A única política foi essa.